watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh my life, how do ya breathe and take my breath away? At your altar I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, the sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, what was in black and white until I saw your light? I thought you had to die to fight something so out of the ordinary. How are you laying me down till we're dead and buried? On the edge of your night, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. Olá pessoal, boa tarde, surpresos, hoje sou eu que estou aqui, entretanto minha mensagem é: sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Pague Veloz, estamos aqui animadíssimos, tivemos um probleminha técnico, esse probleminha técnico já passou, mas a gente está muito feliz que a galera está engajando, está entrando, então a gente viu aqui rapidamente o número de pessoas aumentando para que a gente pudesse começar essa live. E eu estou aqui com ele, o nosso CEO, eu posso fazer brincadeiras também do tipo CEO gato, aquilo tudo que a Bianca também faz? Você pode tudo, Flávia. Ah, perfeito. Tá liberado. Então. Perfeito, então, Baroni, conte tudo aí da sua vida, né? Vamos começar aqui neste processo. Eu acho que essa é uma live interessante, que a gente vai falar sobre o fechamento do nosso quê, né? E é legal dizer que poucas empresas têm a coragem de falar aqui na transparência, que a gente vai falar, né, de números e de tudo, e dizer os obstáculos aí do que deu errado, do que deu certo no Q1. A gente já estava prevendo com o nosso tema do ano de altitude máxima que a gente teria escaladas difíceis, né? Uhum. Então, começou já nesse Q1, então a previsão, no mínimo de previsão a gente está muito bem. Mas tem coisa boa no meio aí, vamos falar de bastante coisa boa também. A gente precisa se manter resiliente e, cara, seguir em frente. Escalar, sem parar. Aí você falou algo sobre a altitude máxima, né, que foi o tema da convenção, mas não é todo mundo que estava lá na convenção, né, e conta pra gente um pouco, assim, o que é a altitude máxima, o que a gente aspirava quando fechou esse tema aí como o nosso tema do ano? A gente se comprometeu esse ano ter um tema aí de ponta a ponta a seguir ele, e ele tem, né, ele começou lá na convenção de vendas, mas de fato ele espraia pra empresa toda. É um sentido figurado ou figurativo da gente, né, mostrar o que a gente precisa fazer esse ano. Então a convenção de vendas foi pautada na altitude máxima, que é como uma escalada de fato ela é complexa
quais são os objetivos, como que a gente tem que se planejar para escalar montanhas. A escalada em si, ela mostra muito no processo que a gente controla e o que a gente não controla, né? Mas, de fato, o grande objetivo é ter um time forte, porque nunca se escala sozinho. É muito difícil alcançar um objetivo, o cume, ou o topo, né? A quinta série, ela sempre vem. A quinta série é o topo. Sozinho, a gente precisa de um time forte. E, de fato, executar. Olhar para aquilo que a gente já planejou e, cara, subir, escalar. Descemos alguns passos, vamos voltar a subir e é isso. Focar lá em cima que a gente tem um objetivo claro para seguir. Legal, e tem um vídeo aqui, né, que a gente quer mostrar para as pessoas, que mostra o conceito do altitude máxima, o conceito que a gente passou na convenção. Roda o vídeo pra gente, pessoal. Conquistas não acontecem por acaso. São uma mescla de vontade e sal, do suor do trabalho, da lágrima da recompensa. Toda escalada é um teste de limites, um desafio até o mais experiente. Na Pague Veloz, o topo pertence a quem tem coragem de subir. Altitude máxima. Em todo o alcance possível, o pico da performance, o topo do mercado, o TPV recorde, o auge de credenciamentos. Se adapte à subida, resista ao frio, ultrapasse os obstáculos, alcance o objetivo, supere os limites. Cada meta batida é uma nova altitude, no mínimo, seu máximo. A jornada é dura, a escalada é conjunta. Tem que ter fibra, tem que ter força, tem que ter garra. Convenção Pague Veloz. Altitude máxima. Traduz muito aquilo que a gente quer trazer para esse ano e que já tem sido o nosso momento de um ano difícil. Estamos aí escalando, subindo, buscando oxigênio, tentando chegar ali no próximo passo. Então esse vídeo é para mostrar para vocês todo o nosso objetivo, certo, Baroni? Na temática, o Everest era a nossa última montanha, que geralmente é o Q4, aquele, É verdade. né, aquele quarter mais difícil. Mas eu tive a impressão de estar escalando o Everest já no Q1, mas tá tudo bem, vamos em frente. Vamos encarar o Everest e se for para encarar ele as 4 vezes, vamos encarar ele as 4 vezes. Exato, tivemos um Everest agora no Q1, teremos no Q2, no Q3 e no Q4, mas seguimos, né? Assim, a gente vai ficar pró aí em subir o Everest. E eu quero que todo mundo entre aí no chat, eu queria um engajamento, eu quero pessoas digitando, eu quero pessoas conversando, eu quero que esse chat bombe aí, mostrando pra gente que vocês estão aí, que estão ouvindo a nossa live. Façam perguntas, né? Façam perguntas, a gente vai responder perguntas, faremos o que vocês quiserem aí, por favor, com educação. Calma. Com educação e sem usar o Baroni como exemplo, A por Flávia favor. não tem disciplina com o microfone, já é uma... I'm sorry. Isso. Perfeito. Flávia, perto do microfone. Eu ia ter que tomar cuidado. Próximo ao microfone, por favor. Baroni, eu acho que agora a gente vai chamar o Tang, né? O Tang, ele vai vir aqui para mostrar pra gente quais são... falar um pouquinho sobre a Zona da Morte, né? A famosa Zona da Morte, quando a gente fala aí do que dessas escaladas e do Q1. E o Tang está sentadinho aqui com a gente. Tang, que agora ele já está habitué, né, dos nossos locais. A gente quer que ele... habitué. Agora ele fala francês, né, gente? Tem que fazer um biquinho. Agora o Tang fala francês. O Tang, que para quem não conhece, é o nosso maestro financeiro aí, né, que roda tudo. Ele olha ali tentando ajudar a gente diariamente, mensalmente com os números. E o Tang, ele tá aqui um pouquinho para contextualizar o que é a Zona da Morte. A Zona da Morte, eu acho legal dizer para todo mundo, é um local ali que você, quando você sobe a montanha, né, você chega num lugar que ou você
continua subindo ou você desiste. Porque se você ficar ali parado, você vai morrer efetivamente. Fazendo uma analogia para os nossos negócios, Tang, como é que você diria, né? O que você traria para isso? E acho que para o pessoal aqui mostrar, vamos ver os números, né, aqui do Tang. Vamos. Mas acho que dá para... Com um olhar de finanças, o que é entrar na zona da morte, né? A gente fazer muito, fazer bem feito, ter uma grande eficiência, mas ainda não chegou no topo. O Tang, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já, além dessa vez aqui que estamos na zona da morte no Q1, você ou o Baroni já estiveram na zona da morte em algum momento? Quer responder? Eu já... Sim, vamos lá. Olhando para o negócio, desde que eu entrei aqui na Serasa, eu enfrento a zona da morte, né? Assim, e para quem tá aqui mais tempo, só que ela acontece geralmente no Q4, fato, né? Eu já falei, fiz a brincadeira do Everest no Q1. Toda vez a gente fica até o dia 32 de março, 33 de março, que a gente brinca para fechar os números, né? É isso aí. Do famoso, do nossos FY. Mas dessa vez a zona da morte veio um pouquinho antes, né? A gente tá neste momento de dificuldade antes. Então, não é novidade pelo aspecto de estar lá, e eu não tenho dúvida que a gente tem as pessoas mais competentes para enfrentar, mesmo porque chegar na zona da morte não é para qualquer um. Mas ela se antecipou um pouco. A gente já tá no Q1, Q2 vivendo isso, né, Tang? Sim. Eu já tive algumas zonas da morte, mas em montanhas menores. Isso é importante. Menores, né? Algumas eu tive que voltar, mas outras eu consegui atacar o topo e tive sucesso. Então, vou contar com essa história para aqui na PV. Enfim, Q1, a zona da morte chegou rápido. Acho que também fruto de eficiência nossa, de profissionalismo, de ter as pessoas certas, de ter a direção certa, mas a gente não chegou no topo. Né? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que dessa vez a gente já estava preparado no Q4, que o Q1 ia ser difícil, né? Então a gente já estava ali fazendo todo aquele treinamento para subir. Isso. É claro que a gente não conseguiu ter todo um resultado super positivo, mas acho que a gente nunca esteve tão preparado como a gente está agora para enfrentar a zona da morte. E aí, Tang, conta como é que foi aí esse comparativo ano a ano. Sem dúvida. Aqui mostra o quanto a nossa mochila está com as ferramentas certas, né? Saindo do Q4, vindo aqui para o Q1. Quando a gente olha o TPV, né? Que é o volume que a gente consegue capturar lá na rua, né? A gente cresceu 15%. Isso aqui é incrível. Incrível. Tem que dar os parabéns para toda a companhia. E isso reflete na receita também, né? A gente cresceu 19%. Ou seja, a gente conseguiu ali estimular o cliente a parcelar mais, conseguimos colocar um preço um pouco maior. Então, aqui é o mérito da gente ter chegado na zona da morte. É o mérito. Assim, nós conseguimos subir 90% da montanha. Mas ainda assim, olhando para os próximos detalhes, né, que é o fechamento. Vamos dar uma olhadinha. Gente, chegamos no Z4, né? G4. E, putz, a gente é capaz de atacar o cume? E a resposta é ainda não. Né? O topo. E por que não? Por quê? Vamos lá. A gente conseguiu arrecadar mais do cliente, mas traduzindo isso, o que ficou para a empresa em termos de receita mesmo, né? Foram 6,8 milhões. Vocês observam ali no primeiro gráfico à esquerda superior. Mas a gente tinha se propôs lá no nosso mapinha de subir a montanha que a gente ia chegar com 8,5. Né? A gente então ficou 20% abaixo. Né? Então, alguma coisinha a gente esqueceu no plano, que a gente chegou na zona da morte e não chegou tão bem. Tá bom? E olhando para esses números, Tang, o que você acha que foi o mega acerto que a gente teve e onde a gente derrapou aí no Q1 para ter um resultado, né, aí bastante menor do que o objetivo? Legal. Eu acho que de acertos, assim, eu vou dividir aqui. São duas coisas. Primeiro, eu acho que o volume foi muito bom e tá todo mundo de parabéns. E também a nossa qualidade. Então, acho que, principalmente em sistema, né? Um sistema estável, uma maquininha que tem poucas oscilações.
é a equipe. E só para lembrar, né? Lembrando que a gente brincou lá na convenção de vendas, não temos mais o processando. É. A maquininha realmente hoje está bem estável. Então eu destaco essa qualidade também dos sistemas e das equipes PagVeloz, tá? Mas o que a gente não acertou tão bem também, e eu vou dividir também essa conta com duas coisas. De fato, o custo do dinheiro, né? Essa é uma realidade, puxado, né? tá puxado. Eu venho falando bastante sobre isso, né? Essa é a nevasca que não tá no nosso controle. Mas a gente tá para escalar a montanha e vai ter nevasca, né? E agora tá vindo nevascas de outro lado do Exato. norte, né? A gente tá nevascas que podem afetar. E a gente tá ficando cada vez mais experiente, mais forte, né? E buscando novas ferramentas para essa escalada. Destaco também, acho que um pouco da retenção. Acho que a gente precisa melhorar nisso, né? São clientes que a gente já conquistou no passado e que a gente também não pode deixar eles ir embora, né? Afinal de contas, eles nos ajudam a subir a montanha. E acho que esse é um ponto importante, que quando a gente vê os indicadores, a gente coloca para dentro de casa o mesmo número que vai embora todo mês. Então, a gente meio que está enxugando o gelo, né? A partir do momento que a gente conseguir reter melhor, que é um dos seus pontos, a gente vai ter aí também um universo melhor. E tem um ponto importante no que você está falando, que é se na cabeça de alguém, neste momento, está passando... Eu, como planejamento comercial, digo, puxa, isso é culpa do cara de vendas que não fez, né? Não fez o carinho que tinha que fazer no cliente. O cara de vendas olhou pro cara de price. Mas é porque o cara de price não fez o melhor preço. Então, se a gente, neste momento, estiver com esse pensamento, pessoal, é o pensamento errado. Porque sempre dá pra gente melhorar naquilo que a gente tem de... Exato. Que está na nossa mão para melhorar. E não estou falando que o planejamento comercial é o melhor do mundo, ou que a gente não erre, ou não erre no price, ou não erre em finanças, ou não erre... Todo mundo erra. Vocês só precisam ter isso na cabeça. E aí, quando a gente vai ter um espírito coletivo de fato, quando eu olhar para uma falha de alguém, ajudá-la com isso e dar meu melhor ainda mais, porque, eu preciso carregar esse cara. O oxigênio dele não tá tão bom, tá acabando, então eu preciso ajudar. Né? Fazendo a brincadeira ali da montanha. Então, esse é o momento de fato da gente se unir como time. A nevasca tá indo, minha barraca voou. Problema teu. Não é assim, né? Vem aqui pra barraca, vamos dividir. E de novo, pessoal, se é pra ser derrotado, não tem problema. A gente vai ser derrotado como time e vamos dar a mão e todo mundo vai descer junto. Ninguém vai descer separado ou ninguém vai subir separado. Exato, é fazer o nosso melhor a cada 24 horas, né? É isso que eu sempre repito isso, que é buscar todo dia ser melhor do que a gente foi ontem, né? Então isso é importante. Mas, Bailoli, teve algum imprevisto, assim? Aconteceu alguma coisa que não estava no nosso radar? Como que você enxerga isso? Flá, imprevisto... Aí de novo vou usar a nevasca, né? A gente sabe que vai ter, mas a gente nunca espera que ela venha. Então não sei se é um imprevisto. Veio, né? Eu acho que o mercado piorou. Sim. Né? Do que a gente sempre vinha martelando, que não estava bem. Cara, e só foi piorando. E, cara, a gente não estava tão preparado assim como o Tang falou. Mas, cara, de novo, a gente desceu alguns... acampamentos, né? Nem sei como diz. Acampamentos. Exato, alguns acampamentos. E estão, de novo, se preparando para, né, subir, enfim. Então, assim, no aspecto de surpresas, não. Mas a gente subestimou um pouco. Perfeito. Né? E não dá para dizer que a gente fez tudo muito perfeito. Né, tudo bem que a gente não controla a nevasca, mas a gente podia estar um pouquinho mais preparado. Mas, cara, tá tudo bem. Vamos olhar para frente agora. O Tang falou um ponto super positivo e os resultados do slide anterior diz muito isso. Tem muita coisa que a gente está fazendo certo. Quando a gente olha o crescimento de TPV, quando a gente olha o crescimento da receita bruta, a gente precisa manter isso. E isso que está fazendo a gente, cara, né, até brigar com essa nevasca, né? Porque essa nevasca a gente precisa de ajuda de outros lugares aqui. E a gente diz, cara... Tudo que as pessoas precisam fazer aqui está sendo feito. O TPV está crescendo, a receita bruta está crescendo, a empresa está sendo mais eficiente em custo, né? Custo está aqui em algum lugar. Vamos falar de custo. O Tang vai falar do custo. Então, a gente precisa manter esse pace.
né, Esse ritmo. aí, porque a gente está indo muito bem. Eu acho que esse é o ritmo que a gente não pode tirar da frente, né, do nosso objetivo, que é crescer TPV, crescer credenciamento, e isso nos ajuda a buscar, como o Baione trouxe, outras possibilidades, né? Mas olhando para o Q1, de fato, a gente tem um gap considerável. Eu gosto de sempre olhar para o que passou para a gente aprender para o futuro, né? E aí, Tang, conta um pouco para a gente, traduz isso aqui para quem não está acostumado a ver esse monte de setinha, é menos e mais, é EBIT, coisas... OPEX. Vamos lá, vamos ver se você consegue ser bem conciso e... Vamos lá, tem seu poder de tradução. Temos 4 gráficos aqui. O primeiro fala da nossa receita, tá? E qual é o tamanho do nosso gap, tá? A gente ficou devendo ali 6,8 contra 8,5, a gente ficou devendo 1,7 milhões de dólares de receita. Líquida, né? É importante dizer isso, porque eu acabei de falar que a receita bruta a gente cresceu, né? Exato, a receita líquida, que é o que sobra para a companhia. Então ficamos devendo 1,7. Esse é o tamanho do buraco. E fazendo uma analogia, assim, é a tempestade que veio, né? E atrapalhou um pouco o nosso tempo. Aí eu tenho uma pergunta para você, porque o time comercial sempre me faz. Bom, eu não entreguei esse 1,7 milhões de dólares. E agora? Eu posso esquecer, não entreguei, acabou, é perdoado? A gente que Experian perdoou esse 1,7 milhões de dólares pra gente? Não está perdoado. Não está perdoado, perfeito. O Tang precisa disso, eu conto com todo mundo. Nós vamos refasear essa diferença, né? Porque a gente tem mais 3 quartos para acelerar, para dar a volta, né? Para chegar no topo da montanha. E a gente está convicto que a gente consegue, que a gente tem as capacidades, né? Então, foi um contratempo essa tempestade, mas a gente sabe que ela vai passar. Ou a gente vai aprender a lidar com ela, a gente já sabe os caminhos para lidar com ela e evoluir. E OPEX é o quê? Tem esse nome estranho? Vamos lá, OPEX. Não é nome de remédio, pessoal. OPEX significa despesas operacionais, tá? E nessa aqui a gente tem um mérito importante, tá bom? A gente gastou 5,7 e a gente estava com uma previsão de 7,3, então a gente economizou aí 1,6. Então veja só, a gente quase conseguiu anular a diferença da receita. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer ser bom em cortar custo. Não queremos. Não é esse nosso propósito, né? Nessa escalada, né? E aí embaixo a gente mostra um pouco do tal do lucro operacional, EBIT, traduzindo, lucro operacional. Traduzindo é o que fica no bolso. É o que sobra. É o que sobra. É o que... Ainda não é o que fica no bolso, porque tem um... O LL, né? Tem um tal do leão aí. Mas acho que é legal dizer para eles que como que a gente chega aqui no EBIT, né, que é o que sobra, a gente tira, a gente basicamente subtrai... um menos o outro. Um menos o outro. A gente subtrai a receita, tira quanto custou, isso aqui é o que sobra. Isso. Então a gente entregou... O pessoal lá de Londres pegou quanto no bolso deles aqui no Q1? Sobrou 1,1 milhões de dólares. 1,1 milhões de dólares, tá bom? Que é 100 mil dólares abaixo do que a gente tinha se proposto. Né? Então, assim, a gente tinha dito que ia subir essa montanha em 3 dias e a gente subiu em 3 dias e meio. Perfeito. Né? Então, ficou um pouquinho mais demorado. E esse EBIT, né, quando a gente proporciona ali a receita, esse lucro, ficou em 16%. Ou seja, ele está até melhor, né, do que os 13,7 que era esperado. Então, traduzindo, a gente chegou lá na zona da morte até com um pouco mais, fisicamente até um pouco melhor do que esperar. Mas a gente demorou mais tempo. Talvez nem todo mundo chegou, mas o ponto importante ali é o que mostra o crescimento quando a gente olha para o mercado. Em linhas macro, aqui eu vou dizer, quando a gente fala de poder de crescimento da empresa, está lá naquele primeiro, que fala da receita. Aquele é o nosso poder de trazer grana. E esse a gente... Por isso que a gente fala, não conseguimos alcançar, a gente não foi tão bem. Só que a gente não desceu os acampamentos para não entregar. Então, refasear e colocar isso para os próximos quartos. É impossível. Não é impossível. A gente não desceu os acampamentos para não entregar. A gente vai conseguir. A gente tem um planejamento, a gente sabe o que tem que fazer agora e a gente tá
tá seguindo nessa, né, Tank? Sem isso dúvida. aí. É isso aí. Exato. Então, acho que, né, para trazer, a gente vai pegar esse gap que a gente carregou agora do Q1 e a gente vai levar pro Q2, Q3 e Q4. Mas tem muita coisa pra gente entregar aí pra fazer e que vai fazer. Não vou dizer que vai ser fácil, mas que vai possibilitar que a gente entregue esse número. Exato. Mas para fechar esse Q1 aí, que foi uma zona da morte, assim, né, difícil, mas que agora a gente tá... Já estamos no meio do Q2, né? Daqui a pouco a gente já tá ali em Q3, daqui a pouco é Natal e é Páscoa, né? A gente já se Voa, perdeu, voa. Meninos, Tang e Baroni, se a gente pudesse resumir o Q1 em uma palavra, qual seria para você? Pra mim, evolução. Nossa, Tang, que profundo, né? O Tang tá profundo hoje. Evolução. Mas é verdade, eu acho que é uma mega palavra mesmo. E pra você, Baroni? Superação. 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 A gente vai precisar muito disso. E foi um Q1 de resiliência e... Eu acho que se eu pudesse resumir também, pra mim, foi resiliência. O meu ponto de superação por mais que a gente não tenha entregado, a gente todos os dias trabalhou muito duro e isso Muito não duro. pode ser anulado. Por óbvio, né? A gente trabalha pra entregar o resultado no fim, o número é o que também, né, assim, ele conta, mas foi uma superação. A gente, cara, muita gente trabalhando muito duro, assim, isso foi indiscutível. É isso aí, a gente agora tá olhando. Vamos não esquecer o Q1, aprender o que a gente podia e agora bora pra frente, bora pro Q2. E eu quero todo mundo, vão para o chat, conversem comigo. Temos perguntas. Temos perguntas! JJ do marketing agora está aqui trazendo perguntas para nós, O pessoal JJ. quer saber qual seria o nosso foco estratégico? TPVs mais qualificados, novos clientes ou ramos, por exemplo, supermercados que ainda não atacamos. O pessoal quer saber para onde a gente pode olhar agora que ajuda a virar essa mesa. Para onde a gente pode olhar agora que ajuda a virar essa mesa? A ideia é, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas a ideia é que a gente consiga trazer um TPV mais qualificado neste momento exato que a gente está falando hoje, agora, e que parcelem muito para nos ajudar a melhorar aí o nosso resultado. Entretanto, daqui a pouco, com as estratégias que a gente está montando e provavelmente na próxima live a gente já vai trazer algumas novidades sobre isso, que vamos querer supermercados, vamos querer restaurantes, vamos querer diversos tipos de estabelecimentos que hoje não estão aqui. Inclusive, para aqueles não estão por um motivo, né? E... pra onde... você quer, então vai desculpa, lá. eu dei spoiler, então não, tudo bem. Então, inclusive para quem prometi que teríamos restaurantes, supermercados na convenção de vendas, eu estou, semana que vem, trarei novidades, vou entrar inclusive no Bom Dia Brasil da Thaís para falar um pouco sobre esse assunto. Para quem quer vender bebidas alcoólicas... Oh, meu Deus, gente, eu não pego o microfone, sorry. Para quem quiser vender estabelecimentos, restaurantes, bares com bebidas alcoólicas. Então, você quer trazer mais algum ponto? Não, e eu acho que vamos já dar um spoiler também. A gente vai crescer em volume com também expandindo regiões, né? A gente vai se posicionar em breve com mais gente no nosso time comercial. Eu tô com minha conta em risco aqui, é isso né? aí, é isso aí. A gente tá lutando internamente pra isso, mas, cara, eu não vou falar... É a crença que eu tô levando pra companhia, né? A gente tá levando pra companhia e a gente precisa expandir, a gente vai expandir em breve também, então... É mais volume com mais gente, então, cara, é isso que a gente tem que fazer. Queria dizer que essa é uma novidade boa, né? Que Boa o Baroni novidade. sai de férias hoje, mas eu e Tang estamos com essa responsabilidade. Em breve teremos, vocês vão ficar sabendo aí, no mínimo... mais bastante 100 pessoas, mais de 100 pessoas, executivos de vendas aí. Não, aí é problema seu, Tang. A gente vai trazer novas 100 pessoas, mais de 100 pessoas aí pra compor o nosso time de vendas. O ano que vem, a convenção de vendas vai estar bombando, vai estar lotada, vai ter que ser em outro lugar, porque não vai caber tudo que queremos levar pra essa convenção. Não, o TPV não vai caber na TV. O TV, nada caberá nessa TV, isso aí. nada caberá. É isso aí. E aí a gente Respondeu uma pergunta? Responderam. Respondeu? Adoro. Então, mandem mais perguntas. Adorei responder pergunta. O que eu queria dizer agora é que a gente tem que rodar a vinheta, porque a gente vai falar, Tang, continuar com você aqui, que é o Quem Sabe Fala em 5. Ô, louco. Ô, louco. Achei... São...
A gente pode falar de diversas iniciativas que a gente está fazendo aqui para trazer receita para o Link, mas que uma que eu gosto bastante, que já está no ar aí, é melhorar a experiência do Link. Então, no último mês a gente fez um facelift, e aí facelift, para quem não sabe, é uma mudança de visual dentro do produto, então a gente alterou aí o visual da etapa de geração do link de pagamento, e ficou super legal, a gente encurtou um passo dentro da jornada e com certeza os clientes vão gostar bastante porque tá bem visual, tá bem fácil de gerar o link de pagamento. Rafa, diz aí quais são as iniciativas do seu time para a gente alcançar o topo nesse ano fiscal. Certo. Marketing esse ano fiscal está com uma meta muito ousada, né, de 250 milhões de TPV, e a gente está apostando muito em eventos, feiras e eventos regionais. Então contem com a gente. Esse ano fiscal a gente está muito focado em eficiência, então a gente vai utilizar o processo de RPA em todas as áreas da PagVeloz, gerando eficiência, segurança e governança de processo. Automação de processo via robô. Então hoje a gente já tem algumas ferramentas aqui dentro da PagVeloz, NoGorge, Databricks e Python. A gente tem 2 pilares muito importantes rumo ao topo. O primeiro deles é muito interno e, como eu já tinha antecipado na convenção de vendas, está voltado a conhecimento. Quanto mais a gente conhece do nosso negócio, quanto mais a gente conhece o que somos e o que nós temos que fazer, mais fácil fica o nosso dia a dia. Por isso, todos vocês foram convocados a assistir às pílulas de conhecimento. Galera, as pílulas venceram ontem. Mais tarde eu vou receber o relatório de quem não fez, hein? Vamos lá, bora fazer esse treinamento. E o segundo ponto importante também é que a gente tem estado cada vez mais perto com o pessoal de negócios. Então, eles mapeiam oportunidades, a gente vê se tem alguma pedrinha aí no meio do caminho atrapalhando, e se tem e tem a ver com a Experian, a gente vai lá, faz o meio de campo e tenta destravar os caminhos. E em breve vocês vão ver que vários caminhos foram liberados. Galera, encontro vocês no topo, passagem rapidinha pela zona da morte. Beijo. Aqui no time de planejamento comercial e pricing, estamos totalmente focados com a iniciativa de aumentar a receita do cliente aqui dentro de casa, sua rentabilidade, e tocando vários projetos em paralelo que ajudam a ida do time comercial ao mercado, como por exemplo o Price 2.0, que é um projeto na qual vai otimizar a entrada do cliente aqui dentro de casa. Fala, PV. Nossos principais pontos aqui, primeiramente, é a atitude. Né? Então, atitude, energia alta, pensamento positivo, são fatores que norteiam aí nosso sucesso, né? Aí entra o foco em credenciamento, entra a organização, né? E é claro, o nosso pós-venda faz muita diferença. Né? Acredito que a gente não vende apenas a maquininha, a gente se vende, né? A gente vende o nosso atendimento. E acredito que isso fará total diferença para a gente chegar no topo. Fala, galerinha mais linda do Brasil! Para a gente conseguir alcançar o topo desse ano fiscal, eu convido a você a aumentar ainda mais as prospecções na rua, visitar clientes potenciais, buscar clientes de grande porte, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Ah, e não se esqueça, blinde bem a sua carteira, porque o cliente bem cuidado, ele gera bastante indicações. Um abraço e até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Então, como fazer para chegar ao topo nesse nosso ano fiscal? Então, é acordar cedo com um sorriso no rosto, trabalhar segmentado, trabalhar clientes que eles vão trazer uma receita frequente, clientes que vendam parcelado, um foco maior em parcelado, principalmente num prazo mais extenso. Focar nos pilares que a gente tem ali de atingimento de TPV, e aí com certeza o resultado vem. Só jogador caro aí nesse vídeo, hein, gente? Achei, Nossa. assim, muito jogador caro. Vou até verificar o orçamento depois Não, dessa. Tang, de você, para que as pessoas te conheçam um pouco, né? É isso aí. Para que as pessoas te conheçam um pouco, né? Conta pra gente, assim, você sempre foi esse cara de números? Sempre. Eu era muito ruim de português. Então eu tinha que ser bom em alguma outra coisa. Um número Nerdola, assim. né? Hã? Nerdola. E eu gosto de tudo que é lógico, né? Então, até mesmo a química, física, essas coisas também era o que eu mais gostava. E tem uma próxima pergunta que eu queria te ouvir dizer, que é: qual foi a maior dificuldade da sua carreira até aqui? Olha,
Teve um momento da minha carreira, tirando a PV, né? Eu ia falar, Não, eu achei que era É constante crescimento sempre, né? Mas teve um momento da minha carreira que acho que foi a primeira vez que eu fui virar gestor de equipe. São quase 10 anos atrás. Mas eu fui trabalhar numa multinacional que ela era de um renome enorme, mas ela era quebrada. Então, Como assim, cara de números é difícil, era né? muito difícil trabalhar no dia a dia sem ter caixa. Ah. Então, assim, as pessoas passavam na minha mesa assim, esse mês vai pagar o salário? Nossa, que difícil. Só que era uma companhia Enorme. gigantesca, enorme. E então era bem difícil sair dessa aí. A gente deu a volta por cima, foi bem legal, mas eu perdi o sono várias vezes ali. Imagino. E aqui eu tenho uma pergunta que é muito interessante, que é uma curiosidade sobre você que ninguém imagina, Tang. Ninguém imagina. Olha... Eu já pensei em algumas. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou filho de chinês. E não é Xing Ling, né? É verdadeiro mesmo. Ele veio da China. Meu papai. Não, e o melhor do Tang é o nome dele, que é Luiz Ting Tang. Curiosidade, eu não sou dono dos sucos Tang, infelizmente. Né? Mas essa é uma boa curiosidade, assim. E é difícil lidar com isso, porque você vai jogar bola, né? E aí os caras te chamam de japa, de China, nunca acerta, né? É o que for. Eu tenho... Tem o olho puxado. Aí o suco, tem todos os sabores, vamos aí. E, Tang, pra fechar aqui esse quadro que as pessoas, né, pra te conhecerem, indica algo que pra você, tipo um livro, uma série, uma música, algo que seja muito impactante pra você. Claro. Não, ainda em curiosidade, rápido, né? Eu também sou pagodeiro, né? Tô um pouco enferrujado. Mas você sabe que aqui é um critério pra... Pô, então você ferrou. Eu realmente estou Pois Flávio, então fica esperto. Exato. Agora mais pro sertanejo, né? Mas o livro Paixão por Vencer é um negócio que pra mim, assim, eu já li 3 vezes e eu tenho certeza que eu vou ler de novo, porque esse mindset vencedor a gente precisa... Pra tudo, não é só pra trabalhar não, né? Mas pra tudo. Pra tudo, eu concordo com você. E eu nunca li, mas já ouvi muita gente falando super bem desse livro. E você me fez lembrar que ele existe, eu vou retomar. E antes de chamar o próximo convidado, né? Assim, a gente vai fazer um novo quadro aqui, que fala um pouquinho de curiosidades. Que é o DNA do colaborador. Tang, queria te agradecer, tá? Foi ótimo que você estivesse aqui. Trazer o guy dos números aí, o cara dos números. E acho que você vai estar sempre aqui, né? Pra trazer. Obrigada. Vai cuidar do Luan. Vai cuidar do... Vou cuidar do Luanzinho. Do novo da nova que tá vindo e também. Da sementinha. Da sementinha. E o recadinho vamos com tudo pro topo. É isso aí. É isso aí, vamos com tudo. Não tem outro caminho. Vamos pra lá. Isso aí, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. E a gente, então, agora vai falar um pouquinho de curiosidades de colaboradores. Queria que vocês colocassem na tela, então, o novo quadro aí, que é o DNA do colaborador. E a gente quer falar um pouquinho sobre... Flávio, não é novo, não. Não é novo? Não, sei. Eu acho que eu nunca vi. Já é velho, já. É velho, desculpa. Eu acho que eu me perdi, gente. I'm sorry. O novo episódio do DNA do colaborador. Me perdi. Então vamos lá. Vamos fazer uma atento. Obrigado. Vamos lá, vamos passar pro próximo slide, então. Esse aqui, o Paulo Henrique Feliciano. Não é possível. Ele é brand designer do time. Todo mundo que estava na convenção viu ele lá, que ele estava lá fazendo os nossos slides do time de marketing. E ele tem um irmão gêmeo. Coitada da mãe, porque olha, de irmão gêmeo eu sei bem, né? E aí, gente, o Paulo Feliciano, ele tem esse irmão gêmeo, a gente queria que vocês pensassem no nome dele. É Ricardo? É Paulo? É Pedro? O que vocês acham? Como que eles votam? A galera pode votar? Só Interajam no chat, pensando um pouco nessa mãe que teve que dar o nome para 2 pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? E qual é o nome? Eu queria que... exato, o Baione já passou por isso, né? Qual é o nome? Você pode passar, então, para o próximo slide? Gente, os 2 se chamam Paulo. Um é Paulo Henrique e o outro é o Paulo Ricardo. E não obstante, eles são iguais, como vocês podem ver ali na foto. Univitelinos, esses aí.
Eu olhei Paulo ali na opção e falei, cara, erraram, meu. Deixaram o Paulo na opção. Não, exato. Os dois chamam Paulo e os dois trabalham com a mesma coisa. E aqui nos bastidores tem as brincadeiras de que às vezes quem vem trabalhar é o outro Paulo. Putz, não... Cara, que loucura. Exato, que eles falam que às vezes o Paulo ele se perde, ele não sabe do que estão falando. Então vida esse de gêmeos, né? É vida de gêmeos, exato. E gêmeos univitelinos. E aí eu queria... O próximo colaborador é ele. Ele quem? Henrique Trota. Henrique Trota tem uma paixão. Ele é um agente de vendas, para quem não conhece, mas é impossível não conhecer o Henrique Trota. E ele tem uma paixão. Ele tem um hobby que faz ele garimpar muitas coisinhas aí em sebos e feiras. Eu tenho minha opinião. O Trota parece uma vitrola, então eu acho que é discos de vinil. Será que você acertou? Eu acho, velho. Eu posso te falar... O Trota fala como uma vitrola. O Trota fala como uma vitrola. E qual, então, né? entre discos de vinil... acertou. E ele arrasou aí com o disco do Chico Buarque, animal, né? Que legal, hein? Nem esperava esse perfil aí do Trota, né? Pô, legal. Bom, pessoas, a gente está tentando correr aqui um pouco, né? Porque estamos aí no avançar do horário. E aqui eu tenho uma nova convidada, que é a Luciana Barbakov. A Lu veio aqui para continuar a novela, né? E continuando um pouquinho aí do quadro que a gente chama de Compliance Sem Tabu. Roda a vinheta, pessoal. Tá muito chique esse negócio, né? A Carla de Paiva ama. Eu acho super chique. Fica doida. Tendo esse quadro aqui recorrentemente. Ô Lu, vamos falar um pouquinho. A gente falou da novela, né? Da Odete Roitman. Não sei quem está assistindo. Eu estou. Fazia 15 anos que eu não assistia a novela e estou assistindo essa. E aí a gente trouxe um pouco do contexto aí, né? Pra PLD, né? Exato. E conta um pouquinho pra gente. No primeiro capítulo a gente falou quem era a Odete. E nesse capítulo a gente vai falar sobre o quê? Quem pagou Odete? Quem pagou? Isso é importante por quê, Lu, falar de quem pagou Odete? Extremamente importante para a PLD, porque o comportamento transacional faz com que nós identificamos situações de atipicidade. Então, é aí onde o time de PLD coloca toda a sua inteligência para identificar, para investigar as movimentações financeiras. Entendi. Então, quem pagou e quem ela pagou e quem pagou ela super importante para a gente saber aí no contexto de PLD, né? Então, conta para mim como é que a novela continua, para a gente entender quais são os sinais aí de lavagem de dinheiro, né? No próximo slide, eu acho que a gente tem a Odete. A própria Odete. A Odete, super poderosa, ela, né? Uma cliente legítima. Ela tem uma empresa maravilhosa de transportes de aviação e ela é super interessante como cliente, porque ela pode nos entregar um TPV maravilhoso, assim como a receita de brilhar os olhos. Mas, entretanto, ela tem ali umas movimentações muito suspeitas. Quais seriam essas movimentações suspeitas? Com quem é que ela se relaciona? Então, ela se relaciona com a Maria de Fátima. Maria de Fátima é uma laranja, né? Ela tem cara de ser uma laranja em função da sua atitude, do seu comportamento. Porque ela é uma pessoa predisposta ali a estar presente com pessoas de grande influência e ela permite que as pessoas como Odete ou como políticos utilizem o nome dela, né, para abrir uma conta, para pedir uma maquininha ali, para abrir uma empresa, né, ter uma maquininha para poder fazer transações que não vão ter uma legitimidade e que vão favorecer os negócios da Odete, podendo inclusive resultar em pagamentos para corruptos, né, políticos corruptos, como por exemplo. Então ela pode atuar como laranja Maria de Fátima, laranja glamurosa. Laranja e ela glamurosa. tá no Top Trends dessa semana, inclusive Maria de Fátima. Qual que é o próximo? Marco Aurélio? O próximo é o Marco Aurélio. Ele é, então, parceiro oculto da Odete. Ele não tem uma relação com as empresas da Odete, então a gente não consegue identificar uma fundamentação econômica nas movimentações que ele realiza, mas ele permite, né, que a triangulação com a Maria de Fátima e com a Odete passem pelas movimentações da sua empresa, que normalmente são empresas de fachada.
Entendi. E ele permite, né? Ele fica fazendo essa parceria Isso. ali entre eles. Entendi. Sabe aquela relação de eu passo um cartão, uma maquininha, depois o valor é feito um Pix para pessoas distintas? Sei então, assim que nós é assim que Marco Aurélio atua. Exatamente. Perfeito. E quem é o nosso próximo aí? Não, volta um pouquinho. Do Marco Aurélio já pulou? Já não temos mais um slide agora, mas temos uma fala. Ah, é? Sim. O que eu gostaria de passar aqui, né? Que a novela Vale Tudo, ela nos dá alguns ensinamentos. Por exemplo, o vilão, ele não é quem a gente pensa que é no final da novela, né? Então, eu acredito que fica aqui uma ideia aqui para a gente falar no nosso próximo capítulo, que o vilão, Flávia, pode ser você. Olha, gente, esse é um insight, assim, relevante, né? Por que eu queria dizer assim, acho que pegando um pouco do que você tá trazendo, Lu, é importante para todo mundo que tá aqui dentro da PagVeloz saber que colocar um cliente que pode trazer um problema, ser laranja, tá envolvido em algum tipo de crime, nos prejudica como marca, nos prejudica como empresa. Então, o vilão pode ser a gente exatamente nesse aspecto, né? Se eu permito que coisas erradas, eu quero trazer uma coisa errada para dentro de casa, o vilão sou eu. Exatamente. Ótimo. E a gente vai entender como isso pode acontecer de uma forma mais clara, porque, por vezes, os verdadeiros vilões, aqueles criminosos, eles têm uma persuasão tão grande que nós podemos estar sendo usados por ele. Então, isso vai ser um tópico que nós vamos esclarecer melhor na nossa próxima conversa, lá no mês de agosto. No mês de agosto. Eu tô adorando essa coisa de temática Vale Tudo, porque tô super indo na novela. Oi? Tá bem legal mesmo. Tá bem legal, né? Obrigada, Lu. Queria te agradecer aí por trazer mais esse conteúdo aí pra gente, que é um conteúdo super relevante, especialmente pro time comercial, né? Que tem que saber o que avaliar. Te agradeço. E agora a gente vai chamar o nosso próximo convidado, que é o Macedinho, aquela pessoa simpaticíssima, super meu malvado favorito. E tá escrito não pise e ele foi. Exato, tá escrito aqui não pise e ele tá pisando. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o Macedo, eu tenho um vídeo aqui. Eu vou dizer babado e confusão, que é um vídeo que vocês não estavam esperando, time comercial. Tem a gente, né? Vamos lá, vamos ver. O time comercial eu acho que não sabia. Solta o vídeo pra mim, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Eu sou a Thaís Spinelli, para quem ainda não me conhece, e vamos falar um pouquinho. Se tem uma coisa que a Escaladas nos ensina, é que mesmo nos momentos bem desafiadores, mesmo em cenários super de adversidades, sempre tem gente que encontra o caminho, né? Não importa o quão difícil é, a montanha, sempre vai ter uma rota ali que é possível. Aqui na PV, a gente aprende que não é só sobre alcançar o topo, e sim quantas pessoas a gente traz nessa trajetória junto com a gente. E por falar em pessoas, por falar em subida, que tal a gente falar de meritados e promovidos? Roda a vinheta! Meritados, né, que a gente não... a ideia é aqui mostrar para vocês as pessoas que realmente subiram a montanha com a gente e que merecem ganhar aí os méritos e promoções que a gente não fez na convenção. Porque queria fazer aqui, né? Então aqui a gente tá com o Cláudio, o Dani, a Dani... o Caio Delgado, pode passar para a próxima. O Guilherme Nunes, o Trota, né? Top Trends, a Janaína e a Jaqueline, a Jennifer, o João, o Jonathan e a Jubiato também ganhou tudo, né, Ju? É mérito, é moto. O Júlio, gente, o Júlio, grande personagem. O Lucas, a Marcela, a Maria Antunes, a Natália, o Pedro e a Viviane. Então, a gente está muito feliz de estar aqui meritando essas
mais de 20 pessoas aqui, e que vocês comemorem muito aí com a família de vocês, com todos vocês aí, porque é legal trazer que essas pessoas, elas foram meritadas porque elas tiveram o mindset vencedor, elas estão ali olhando para o futuro e elas estão trabalhando para conseguir fazer a PV um lugar diferente, né? Todo dia acordar e pensar como fazer diferente é o nosso foco e o nosso objetivo. Um sextou comemorativo, sextou animadíssimo, hein? Sextou Parabéns, comemorativo. Pessoal. Parabéns. Queria que tivesse aqui, sei lá... jogando coisas, bexigas, animações, serpentinas, vocês não cervejas. seguiram, mas tudo bem. Mas agora... Hoje eu tô bem. Agora a gente... Ó, parabéns, cara. Você voltou de outras das férias, você realmente... Um novo homem. Gente, cuidado, o Macedo voltou de férias, né? Então, estamos aí com essa pessoa maravilhosa aqui na nossa frente. Macedico. Fenômeno, o homem. Macedo, você que é conhecido por seu poder de execução, assim... sem precedentes, a gente te escolheu para falar hoje sobre como manter, atuar e ter um mindset vencedor. Roda a vinheta, produção. Eu tô me achando muito glamourosa no Roda a Vinheta. Um novo quadro. Um novo quadro, só que não. Ai, gente, eu tô sofrendo bullying aqui nessa Não é nessa novo loucura. quadro esse aí. Eu tô zoando. Macedo, todo mundo te conhece, acho que você teve muitos desafios na tua carreira inteira, mas eu te conheci aqui na PV melhor, né? Então acho que a PV mostrou o quanto você, né, consegue pegar um desafio, desdobrar e fazer muita coisa. Mas muita gente não vê o trabalho que vocês fazem porque fica por trás, né? A gente vê muito valor ali do TPV, as coisas acontecendo, mas você tem muitas áreas que ajudam a gente a sustentar aí o TPV ali que está sendo levado na rua, né? O que você diria sobre a importância da operação para conseguir subir essa montanha aí de TPV? Flá, quando a gente fala em chegar ao topo da montanha, que no mundo dos negócios nada mais é do que o resultado do que a venda, muitos acreditam que o mérito é apenas do escalador. E aí vamos trazer, seja de vendas, seja de negócio. Mas na verdade a gente tem alguns heróis invisíveis, né? Vamos pegar o exemplo do Everest. O herói invisível é o Sherpa. Né? Então o Sherpa, olha só, ele monta acampamento, ele define a trilha, o melhor caminho, ele carrega mais de 80 quilos na cabeça, né? E ainda salva vidas. Né? E quando a gente fala na operação, a operação ela tem que ser isso dentro de uma empresa. Né? Ela precisa garantir a entrega do produto para o cliente, ela precisa sustentar o processo de vendas e ela precisa ainda garantir que não ocorram riscos operacionais nem prejuízos para a companhia. Então, em linhas gerais, ela estica e segura a corda para que o time possa escalar. É isso aí, né? Eu acho que é um trabalho que a gente não vê muito, né? Mas o quanto menos a gente vê é melhor, né? Porque quer dizer que as coisas estão fluindo e estão funcionando super bem. O objetivo é não ver, né? Não ver, então... exato. São os heróis invisíveis. E às vezes a gente personaliza, né? O time de vendas tem alguns nomes na cabeça, mas tem um time gigante ali por trás, olhando minuto a minuto, a rapidez das transações, se algum parceiro caiu, o que está acontecendo, se o volume está certo. Então a gente tem um time gigante ali, né? Que merece todos os louros aí, você por ter montado e eles por operarem, né? E o mais importante, né? Ninguém chega no topo sozinho. Então, quando a gente fala do time de operações, tem uma série de equipes que também estão ali apoiando e suportando, né? Então, desde tecnologia, desde compliance. No final, você fazer o certo para que você consiga escalar e lá na frente você não cair ou fracassar na zona da morte. É isso aí. E se você pudesse dar uma dica de eficiência para qualquer time, para qualquer área, até para o time comercial, né? Como atuar ali, porque você é o senhor eficiência, né? Qual seria a sua dica? Teve uma vez um sábio que ele falou para mim o seguinte: cara, você precisa identificar o ponto de maturidade da operação. Cara, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, ponto de maturidade. Esse sábio me disse isso. Eu comecei a procurar algumas formas de entender como que eu estruturo, por onde eu começo.
E aí, cara, eu comecei a identificar que a gente tem 3 pilares básicos para começar a buscar eficiência em qualquer área. O primeiro pilar é padroniza aquilo que funciona. Não inventa roda. Padroniza o que funciona. O segundo pilar, procure soluções inteligentes. Olha só, nem tudo em eficiência é desperdício. Faça o certo agora para evitar retrabalho depois. E por último, a gente tem um que é extremamente importante, que é alinhe processos antes de buscar velocidade. Por quê? Você fazer uma escalada de forma desorganizada e sem plano, você vai quebrar no meio. Então eu diria, em resumo, padronize o que funciona, faça rotinas inteligentes e alinhe processos para que você possa iniciar e garantir a eficiência. No fim, eu já falei isso numa live aqui e eu vou falar de novo, né? O extraordinário, a gente precisa mirar por óbvio, mas o extraordinário não chega antes do ordinário, né? Então, todos os dias a gente tem que ter na cabeça, como o Macedo falou, executar o ordinário, né? E aí, rotinas inteligentes não significa que são complexas, mas avanços, mesmo que pequenos, tirar distrações, enfim. Então, muito bom, Macedinho. É fazer o que tem que ser feito, né? Isso aí, Macedo. Exato. E, Macedo, na sua visão, o que você acha mais difícil? É manter a eficiência lá no alto ou buscar a inovação? Essa é dura, hein? Essa é dura. Essa é dura, tá? Eu não diria mais difícil, tá? Mas quando eu olho no prisma de inovação, para inovar precisa de coragem. Para inovar você precisa ter visão, precisa assumir riscos. Quando eu parto para eficiência, eu tô falando ali de um trabalho de você ser consistente. Todos os dias, diariamente, ser disciplinado com essa consistência. E aí eu não vou falar que é mais fácil ou mais difícil, mas onde está o grande desafio? Inovar pode ser pontual. Você não precisa inovar todos os dias. Você pode ter uma inovação pontual. Agora, eficiência, você tem que ser disciplinado todos os dias, né? E o que é mais interessante, né, em tudo isso, uma coisa está atrelada à outra. Por incrível que pareça, você não consegue inovar, por exemplo, para subir um Everest, para subir uma montanha, sem você ter a disciplina necessária para garantir que o seu processo vai ser eficiente. Senão você cai, senão você não chega lá no topo. Então, de novo, eu acredito que a eficiência ela se torna desafiadora pelo fato de você precisar ser consistente, ser disciplinado, focar no básico para que as coisas possam acontecer. Eu concordo com vocês, já dizia o poeta, disciplina é liberdade, né? E eu concordo muito com essa frase e uso ela na minha vida. No final, assim, a inovação ela move, né? E a eficiência ela sustenta. Olha, Macedo. Nossa, o Macedo, gente. Eu não sei quem que é essa pessoa que veio sentar aqui, não é o Macedo. Realmente as férias, pessoal, põe aí hashtag mais férias pro Macedo, porque, cara... E Macedo, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é, o que constrói o seu mindset vencedor, assim... Pensando aqui na PagVeloz, até para sua vida, ou em outros momentos que você teve dificuldades, né? Assim, o que constrói sempre pensar aí no mindset vencedor? Vamos lá, eu pego muito que o meu mindset ele foi construído em cima de derrotas. Eu aprendi a construir meu mindset em cima de derrotas. Porque as vitórias, cara, são vitórias, ok, legal, mas você tira lições muito mais valiosas das derrotas. E o que eu pude aprender é que antes de eu reclamar, antes de eu me justificar, é muito mais eficiente, muito mais produtivo eu assumir a responsabilidade, eu me apresentar e dar o meu melhor. Porque eu tenho certeza, se eu estiver consciente de qualquer erro, qualquer problema que possa ter acontecido, eu tenha dado o meu melhor, eu vou sair satisfeito. Macedo tá profundo hoje, mas eu concordo muito com você, Macedo. Acho que é muito bom. Fiz uma brincadeira, mas na verdade é isso mesmo. Eu costumo dizer que é sempre trazer responsabilidade pra gente antes de olhar pra responsabilidade do outro, né? Exatamente. E isso vale pra nossa vida em diversos aspectos. Eu falei um pouco disso no começo, né? Se a gente ficar olhando pro cara do preço, que não faz o preço bom, o cara de vendas que não visitou direito, cara, a gente vai fazer um ciclo de discussões improdutivas, e aí ao passo de que eu posso olhar e, não, cara, eu posso melhorar como eu vendo, eu posso melhorar como eu projeto preço, eu posso melhorar como eu crio a minha inteligência, eu posso melhorar de como eu defino o produto, eu posso melhorar como eu codifico.
E não significa que também a gente não pode ajudar o outro no seu, né, no seu papel. Se eu tô vendo que o cara tá falhando, eu só preciso levantar a mão e dizer, cara, vem aqui, vou te ajudar. Exatamente isso. É isso aí. Bom, Macedinho, você pode ficar sentadinho aí, tá? Eu queria te agradecer por estar aqui. Foi muito boa aqui e a profundidade aqui da análise que você trouxe. Mas a nossa live tá chegando ao fim. Oi? É bom tê-lo de volta, Macedo. É muito bom tê-lo de volta. Não, eu estava com saudade. Agradecer que às 6h10 a gente tinha 171 pessoas online. Caraca, gente, obrigada por estarem aqui. Sextou para alguns meditados e sextou pra gente, vai sextar agora às 6h10 do sextou. 170? Posso dar um 170. Só? Porque senão a Carla de Paiva vai me matar, tá, pessoal? Super rápido, não precisa fazer hoje. Deixa pra semana que vem, segunda-feira. Ninguém vai perder nada com isso. Tópicos para a live. Pílulas de conhecimento, pessoal. Tem 60 pessoas que ainda não fez o curso. Vamos lá, pessoal, vamos fazer esse treinamento aí. E o formulário do... não entendi isso da sua letra. Conflito de interesse. De conflito de interesse. Por favor, atendam lá. Acho que o Quirino que mandou esse e-mail, enfim. Gente, o formulário... Lembra você que tem um amigo que tem uma maquininha com a gente? Essa é a hora de você colocar ele nesse formulário de conflito de interesse. Senão vai ser pego ali na Odete Reutemann. A Odete Reutemann vai te pegar. É isso. E aí, lembra você que tem o pai, uma mãe, um amigo, um tio, um primo que tem uma maquininha nossa? Por favor... Seu marido trabalha em algum lugar que tem uma maquininha nossa, coloque isso no formulário de conflito de interesses. Eu só te peço isso, porque a injeção de saco vai ser menor depois. Vamos terminar em Alto Astral agora, né? Alto Astral, Brasil. Vamos lá. Maroni, você tem alguma palavra aí pra essa escaladaça que nós vamos dar no Q2? Pessoal, eu acho que manter o que a gente tá fazendo de bom. Como a Flávia falou, a gente tem bastante aprendizado e o Macedo falou um pouco sobre derrotas e é onde a gente tira mesmo que a gente, né, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E sextou, sábado e domingo, bebam com moderação, que eu vou garantir o meu. E, cara, eu vou estar de férias semana que vem, então sextou com muita felicidade desta vez, de verdade. O Barulho tá de férias, já falou que vai desligar o celular. Não, ele falou beijo, não me liguem, já hoje à tarde. Então, gente, agradecer. Hoje estou aqui no lugar da Bianca, que está de férias. Parabéns, viu, Flá? Na próxima não estaria aqui. Talvez estaria aqui fazendo um petit comitê ou alguma conversinha. Adoro estar aqui com vocês. Adorei estar aqui. E bora, semana que vem, credenciamentos máximos. E semana que vem, time comercial, temos novidades sobre uma nova... pesquisa que vamos para o comercial que vai se chamar Fala Que Eu Te Escuto. Aguardem novidades, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, beijão. tchau. Valeu. Muito bom, Flávio. Parabéns, viu? Muito bom, animado. Parabéns. Não é nada fácil aí, cara. Nossa. Muito bom. Parabéns, muito bom. Eu acho que a Bianca tem uma concorrente. Eu acho que a Bianca vai ter que agora inovar. Não, vai ser